se você defende o pronome neutro ou se você não defende o pronome neutro, eu quero conversar hoje com você, porque sim, existe o pronome neutro, existem causas sociais, existe uma questão ideológica, precisa ser respeitada, existe uma questão gramatical também, e a gente precisa sim conversar sobre isso. Depois de inúmeros pedidos, eu vim falar então a respeito do pronome neutro. Sim, Chay, o que deu? E aí? Por quê? Como que funciona? Tem polêmica? É um assunto polêmico, né? Não tem como não ser. Primeira coisa, eu quero deixar bem claro aqui, tá? Que o que eu vou falar não inclui preconceito, não inclui nenhum tipo de posicionamento pessoal, tá? Não inclui visão política, tá? Muito pelo contrário, né? A luta LGBTQI+, tem que continuar, tá? Eu não estou sendo contra e também não estou sendo a favor. Eu estou sendo, neste momento, eu estou sendo neutra, tá? Em relação aí aos pronomes neutros. Por quê? Porque eu vou levar em conta a minha formação e quero te explicar até onde pode ser usado e até onde não pode ser usado. Por isso, esse vídeo, eu pensei bem se eu me envolveria nisso ou não antes de começar, mas acho que é um assunto que envolve minha formação, envolve a questão linguística, envolve os meus conhecimentos e eu preciso falar sobre isso, tá? Então, a gente vai sim falar sobre pronomes neutros, esses usos, tem muitos vídeos aí comentando, e tem vídeo viral, tem professores, né? E eu não deixaria, quem me conhece sabe, eu não deixaria de me posicionar, porém me posicionar com respeito e me posicionar com teorias gramaticais reais, oficiais, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, essa questão do neutro. Tem gente que vem assim pra mim, Chay, o neutro, o inglês tem o feminino, o masculino e o neutro. O francês tem o masculino, o feminino e o neutro. Por que o português não pode ter o masculino, o feminino e o neutro? Primeira coisa, o português tem sim o neutro, tá? Isso é uma situação que eu quero que você pare e entenda. O português tem sim o neutro. Ele pode não agradar o seu ouvido, mas aí nem Jesus agradou a todos, né? Então, ele não agradar alguém não quer dizer que ele não existe. Esse é o problema. Aí é a chave da questão. Existir, ele existe. Agradar a todos, não necessariamente, tá? Bom, vamos lá. Vamos pensar na questão substantiva, tá? Vamos pensar nos substantivos. A gente divide substantivos em biformes, tá? E uniformes, certo? Certo. Nos biformes, vamos pensar aqui na linha dos biformes. Nos biformes eu vou ter o desinencial, tá? Que o que vai mudar são as últimas letrinhas lá do fim. E tenho heteronímico, que ele vai ser diferente. Então, assim, se eu pegar aluno e aluna, a gente que vai defender, por exemplo, não pode ser aluno e aluna, tem que ser alune. Bom, se tem que ser alune, a pessoa tem problema com o E, né? O E é neutro. Aí eu jogo pra você a pergunta. E o príncipe? Príncipe, princesa. Presidente faz masculino, presidenta faz feminino. Então, o problema não é o E, não é o O, não é o A. Porque às vezes isso influencia nesse tal do neutro que é para ser colocado. Beleza, então tá. A gente tem que pensar aqui várias coisas, tá? Vamos estabelecer uma linha de raciocínio. História linguística. Nós falamos língua portuguesa, que não nasceu nem em Portugal. Nasceu lá na região do Lácio, ou Láquio, como alguns falam, porque origem latim, tá? Nenhuma mudança linguística acontece do dia para a noite. Gente, o novo acordo ortográfico de 2009, ele foi escrito, se eu não estou errada, se eu estou errada, me corrijam aqui, em 1986, para ele entrar na lei, em vigor, né? 2009. Então, a mudança vem com o tempo. Beleza, não sou contra as coisas mudarem, não sou. Mas, um posicionamento meu agora. Gênero não é o mesmo que sexo, certo?
gênero de uma palavra não é o mesmo que o gênero da pessoa, tá? Se eu falar pra vocês, saci, termina com i. O saci pode ser o homem. Mas e a palavra? Mesa. Termina com a. É masculino ou feminino a mesa? Em relação a sexo, não. Mas em relação ao gênero da palavra, sim. A mesa. Uma palavra feminina. O que eu quero dizer para vocês? Gênero de palavra não é gênero orgânico, digamos assim, tá? Não é uma questão ideológica, tá? E isso é um entrave que vocês sempre vão ter com professores de língua portuguesa quando na ideia de impor um gênero neutro. Porque o gênero neutro, ele já é existente. Quando eu tenho aluno, aluna, esse aluno, tá? O não é gênero masculino na palavra aluno. O ele vem só para finalizar a palavra. O a é gênero feminino, tá? Aí você, daí eu li lá sobre gênero neutro, alune. Beleza, então você defende que o e é neutro, tá bom. Então me explica príncipe, né? Então o e já não faz neutro. Então como que o e pode fazer neutro em todes, mas não pode fazer o neutro no ele? Tá vendo como as coisas são incoerentes? Então, gramaticalmente, né, linguisticamente, digamos assim, tudo bem. Do ponto de vista que eu tenho com coesão, coerência e história linguística, essas teorias não cabem. Mas por que elas não cabem, Chay? Elas não cabem por uma questão estrutural da formação das palavras, que é diferente do uso do dia a dia. Quando a gente estuda uma coisa chamada sociolinguística, ela cai por terra. Os erros gramaticais, a questão do entendimento vem à tona, então é importante que eu te entenda. Então vamos pensar lá, né, o que eu quero falar. Do ponto de vista gramatical, a formação do neutro já é feita, ok? Em feminino, masculino. E quando eu digo assim, boa noite a todos, esse todos não é masculino, esse todos é neutro. Chay, mas ele é igual ao masculino, e aí eu tenho um problema com isso. Meu irmão, se a gente for levar tudo ao pé da letra, né? Por quê? Porque eu quero entender o que com vocês? Que colocar na cabeça mesmo de algumas pessoas que esse todos, esse eles estão aqui, ele não é machista, ele é neutro. O problema que eu vejo, pelo que eu identifico, e me corrigem se eu estiver errada, ou se vocês pensam diferente de mim, que não é um problema, mas é que não é aceito o nosso neutro no português ser igual ao masculino. Eu vou reforçar, nós temos o neutro. Existe o feminino, existe o masculino e existe o neutro. Só que o neutro, ele é semelhante, ele é igual ao masculino. E aí vem o problema quando, numa sociedade historicamente machista, né, onde se dirigia sempre primeiro ao homem e nunca à mulher, esse masculino ser igual ao neutro tornou-se, digamos, uma militância, se é que eu posso utilizar essa palavra sem ofender ninguém. Então, assim, existe o ponto de vista gramatical, que o neutro já é formado, eu não devo fazer todes, eles, com X, por exemplo, isso aí é realmente, né, errar, tá? Eu posso, em alguns momentos, Chay, posso, quando eu estou falando informalmente, quando eu uso isso como uma forma de tratar alguém, como um apelido, um outro nome para essa pessoa. Então, não é que ele nunca vai ser usado, mas existe a sua competência de entendimento de que existe uma forma gramatical e existe uma forma social, ok? Eu não sei dizer para vocês como que funciona, por exemplo, a questão da troca de nome social, todas essas questões. Mas eu acredito que talvez seja uma questão assim, existe um registro, digamos assim, existe uma regra, mas existe um social.
E mesmo sendo professora de português e defendendo a parte da regra, eu entendo que existe a parte social, certo? Claro, só que eu quero que vocês, e muitas dessas pessoas que defendem o pronome neutro, quando falam todes, por exemplo, lembre que existe ele, que é com e é masculino, existe presidente, existe estudante, né? Que eu me refiro a homem ou a mulher, ou independente do gênero que seja, tá? E existe a questão da palavra não carregar o sexo. A palavra carregar feminino ou masculino de uma palavra e não de alguém. Eu uso o casaco, é um nome masculino para um objeto, tá? Então, é isso que tem que ser pensado quando nós estamos falando em pronome. E, Chay, você falou de substantivo, mas é porque o substantivo, né, vem acompanhado e faz as suas referências dentro do pronome, né? O pronome, ele só vem porque eu tenho um substantivo e eu preciso me referir a ele. Então, eu só vou fazer ele, ela, ele, como eu ouvi, elo, como eu já ouvi, se eu tenho alguém de referência. Esse alguém de referência tem que ser sempre um substantivo, tá? Então, esse vídeo é assim, para que a gente reflita. Não é um vídeo gramatical cheio de regras, mas é para que a gente reflita e eu quero saber a opinião de vocês aqui, né? Do ponto de vista gramatical e do ponto de vista social, nem puxando para um, nem puxando para o outro. Claro que num concurso você que puxe para a parte gramatical, tá? A língua é plural, a língua é flexível e a língua muda. Só que a minha briga hoje é, nós já fazemos o masculino, né? E se a gente aí a pessoa não se identifica com aquilo. Aí talvez a gente tenha que caminhar pelo lado, e eu não vejo problema com qual você se identifica. Com que tipo você se identifica? Sem que eu fuja da regra. Talvez eu não use pronomes, talvez eu caminhe linguisticamente selecionando as minhas palavras, tá? Mas eu não modifique as que já existem, ou eu não erre, digamos assim, né? Todos com arroba. Ok, da parte de que eu entendi que eu estou falando de todos. Mas ok também da parte que eu preciso entender que todos é neutro, tá? E que a gente não crie militâncias erradas, pontos errados, porque existe a gramática e existe o social. Então, é uma linha tênue entre os dois, é uma linha que precisa ser melhor estudada, melhor compreendida, e nada, né, melhor do que o debate e o espaço de fala, que é o que eu deixo aqui para vocês neste vídeo. Eu ainda tenho que pesquisar mais sobre isso, porque é uma lifelong learning, né, viver e aprender constantemente. Então, hoje é a opinião que eu tenho, hoje é a opinião que eu consigo formar para vocês. Quem sabe daqui a um tempo a gramática mude. Quem sabe daqui a um tempo a questão social seja muito mais... vem uma avalanche, né? Digamos assim, e posicione. Hoje, nós já temos masculino, feminino e neutro, sim. Acho que talvez é muito mais uma questão individual a respeito da aceitação ou não desses neutros. Mas aí isso não entra na parte gramatical, isso entra na parte social, beleza? Espero que vocês tenham conseguido contemplar essa questão de que o neutro no português existe sim. E não é que ele não existe, ele existe sim. Só que ele é equivalente, ele é igual ao masculino. Tá bom? Beijo, não esqueça de comentar aqui, se inscrever no canal também.